Olá, bendito, bendita, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, 7 de maio, eu quero acolher você para esse quinto domingo do tempo da Páscoa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A paz do ressuscitado esteja no teu coração. Mas lembre-se, tanto você que está chegando, te dou as boas-vindas, sinta-se em casa, e tanto você que já tem mais tempo. Domingo, sobretudo, é dia da ressurreição de Jesus, a nossa Páscoa semanal. Você é convidado, sim, a dar um pulo aí na sua comunidade, rezar com a sua comunidade, participar da Santa Missa. A liturgia aqui no canal não substitui a missa, não substitui, a missa é infinitamente maior. Agora, é claro que se você chegar na missa já com os textos, pelo menos escutar, quando o padre falar, quando você ouvir a liturgia, você já está familiarizado, né? Isso é que é bom você ter escutado antes, porque você já vai assim, opa, hoje o padre vai falar alguma coisa a mais por aqui, não é? Mas não te dá o direito de faltar na missa. Aliás, reze pelo teu padre aí, é ele que é quem mantém a tua fé. O Frei aqui dá uma ajuda, claro, é obrigação também, mas é ele quem legitima você junto com a comunidade. Vamos ouvir? Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Salmo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular,
escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido e preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Então, guardemos no nosso coração para hoje, nesse dia 7, quinto domingo da Páscoa. Mais uma vez, nós estamos se aproximando cada vez mais do Pentecostes e, como já disse há alguns dias atrás, a liturgia vai trazendo os textos mais pertinentes a este momento. Ela é assim. E assim ela vai cumprindo a necessidade de nos projetar ao Espírito Santo de Deus, para celebrar depois o Pentecostes, para receber o Ruá, o Espírito Santo de Deus. Jesus sopra e diz: recebe o Espírito Santo de Deus. A gente não sabe muito pontuar se o Pentecostes aconteceu naquela hora mesmo da ressurreição de Jesus, quando ele aparece aos seus discípulos que estão trancafiados com medo no primeiro dia da semana, depois no 8º dia da semana, que é o segundo domingo, junto com Maria Santíssima e tal, ou se é aqui os 50 dias, mas a igreja pontua assim, e como se diz, é melhor a gente errar com a igreja do que acertar sozinho, né? A igreja recebeu essa missão de ser essa barca
de conduzir os seus fiéis a Jesus. Ele é a cabeça e nós os membros. Então, o convite hoje da liturgia é estarmos abertos a essa questão do Espírito Santo de Deus, que se aproxima o Pentecostes. Então, este é o Espírito que vai agindo, e na leitura, a primeira leitura, nós vemos assim a iniciativa do Espírito Santo nos braços da igreja nascente, que não foi fácil, que foi muito difícil, que foi muito exigente, e que o Espírito Santo de Deus sopra para garantir essa igreja nascente. A primeira coisa, anunciar o Evangelho. Nós já tivemos esses dias aqui esse mesmo texto. E os discípulos saem então a anunciar e testemunhar o Evangelho. E pela boca dos discípulos, pelo testemunho dos discípulos, milagres vão acontecendo. Jesus disponibiliza, abre a mão para muitas curas. E isso vai encantando as pessoas em torno dos discípulos. E graças a Deus eles vão percebendo que é a ação de Deus, não é por eles, não são eles que estão a fazer, mas a ação do Espírito Santo de Deus que está a fazer, e toma por meta anunciar o Evangelho. Mas esses dias atrás eu falei de volta de uma outra necessidade, e é bom a gente lembrar aqui de volta. Segunda necessidade que apareceu na nossa igreja depois de anunciar o Evangelho: cuidado com o ser humano, com as viúvas, com os órfãos, com os empobrecidos, com os que sofrem. E aí eles já entraram meio que num beco sem saída. O que nós vamos fazer? Tem pouca gente, não é? E são tantos trabalhos. Aliás, uma das orientações de Jesus para nós, né? A messe é pequena, a messe é grande, os operários são poucos, mas ele diz: pedi, pois, ao Senhor da seara que mande operários. E naquele momento eles pedem, eles rezam e eles recebem. Então eles vão escolher, depois de chegar a um consenso que deveria formar uma frente para esse trabalho, depois de rezar ao Espírito Santo e depois de ter munido pelo Espírito Santo a alusão de quem deveria de chamar, chamam Estevão, Felipe, Prócono, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau da Galileia. Aí os discípulos rezam, impõem as mãos, olha, Jesus que toca e cura. Eles impõem as mãos em nome de Jesus e pela força do Espírito Santo elege aqueles irmãos para essa missão. Segundo ministério na nossa igreja, propriamente dito, na igreja nascente, é esse: depois de anunciar a palavra, que já legitima também o sacerdócio, agora o cuidado, a caridade, não é? Dar de comer, que também já vai ter uma alusão com a Eucaristia. Dar de comer o pão de cada dia, mas dar de comer o pão do céu. Olha que coisa tão engatilhadinha, que bonito, que beleza perceber tudo isso acontecendo, e aí eles não tinham necessidades. O Atos dos Apóstolos vai afirmar isso. O que isso questiona para mim hoje? O que isso alerta para mim hoje? O que isso hoje me interpela a ser no mundo? O Espírito Santo de Deus fala para você, não precisa ser o padre dizer. Se você estiver aberto, o Espírito Santo de Deus vai falar para você. E aí você vai vir depois: sabe, padre, eu senti uma coisa, um calorzinho aqui, uma inquietação. Vira e volta, alguém fala isso para a gente na igreja. Sabe, padre? Louvado seja Deus. Sinal que você está aberto ao Espírito e que o Espírito tem o que fazer. A messe é muito grande e os operários são poucos. E a gente precisa fazer bem feito, viu? Me dói assim quando alguém chega: ai, Frei, então eu queria tocar. Aí pega um violãozinho ribimbado, toca 3 notas no mesmo ritmo, não ensaia, chega lá e quer cantar. Ai, meu Deus. Me dói na alma quando alguém chega: ai, está tudo preparado, padre, mas o tempo litúrgico é do Advento, ele está tocando a Quaresma. O tempo litúrgico é da Páscoa, ele está tocando o Advento. Jesus, só Jesus na causa mesmo, né? Nessa hora a gente fica sem saber muito o que fazer, mas a gente tem que acolher e setivar, não pode perder, não pode mandar embora, porque a ignorância, a falta de entender, então tem que ter a paciência de Jó para acolher, para valorizar e ensinar. Se você já sabe alguma coisa, ensina para alguém. Nunca desaponte, mas sempre fortaleça nessa trajetória. Amém?
Deus abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Até amanhã.